Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje está imperdível. Se você quer saber sobre o potencial dos exercícios para o controle da diabetes, você não pode deixar de ver esse diabetes. Ele é curto, ele é intenso e ele foi feito para você que tem dúvida no que fazer com relação aos exercícios. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico para diabetes tipo 2. Toda quinta-feira é Diabetes News. Eu pego o melhor artigo durante a semana e trago para você. E hoje é sobre exercício. Vamos lá sem muita demora. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho que vai receber a notificação. Esta é a hora perfeita para fazer exercícios e reduzir os níveis de açúcar no sangue para diabéticos. Vamos entender o que ele fala aqui, ó. Vamos começar na primeira partezinha aqui. Ó, diabetes tipo 2 é uma doença complexa que envolve vários órgãos. Quando a glicose no sangue aumenta, as células do pâncreas secretam insulina, o que reduz a sua concentração. A deficiência ou alteração de insulina leva ao aumento do açúcar no sangue e diabetes. Então, vamos entender o conceito. Para quem é novo aqui, como que a glicose no seu sangue sobe? Na maioria dos casos, grande maioria dos casos, chega a 90%. O seu organismo ele está tão saturado de glicose, vinda de pães, vinda de, por exemplo, arroz, de massa, de doces, de chocolates, de bolo, de sucos, de o próprio açúcar em si, que ele não consegue processar toda essa quantidade. Ele não conseguindo processar toda essa quantidade, o que ele faz? A insulina é responsável de equilibrar essa quantidade de açúcar no sangue. Ele produz mais insulina e aí ele consegue equilibrar. A hora que mesmo produzindo mais insulina, você não consiga manter os níveis de glicose no sangue pela quantidade de açúcar, aí a sua glicose começa a subir. Por isso da importância do exame de glicose em jejum, de insulina em jejum e da hemoglobina glicada, para você conseguir visualizar como que está a sua insulina, porque a sua insulina é um alarme antes de você desenvolver a diabetes. A sua insulina sobe no sangue antes de você vir a desenvolver a diabetes. Então, as pessoas que já me seguem, falando nisso, queria agradecer os comentários e nós estamos com quase 2.000 seguidores. Eu nunca imaginei chegar nesse número, estou muito feliz. E depois, para você que vai ficar até o final, eu vou falar sobre sarcopenia. É uma dúvida que apareceu no outro vídeo que eu postei. Eu vou explicar para você sobre isso. Então vamos lá. Um dos principais sinais no diagnóstico de diabetes é a presença de açúcar na urina. Daí o termo diabetes mellitus, que origina açúcar, né? Urina adoçada, açúcar no sangue, açúcar através, né? A combinação de diferentes tratamentos e mecanismos permite controlar a diabetes. Por que a diabetes aparece na urina? Já falei sobre isso, vou aproveitar. Quando o seu organismo está numa condição que mesmo com mais insulina não consegue manter os níveis de glicose, o seu organismo começa a eliminar pela urina. Então, essa é uma das estratégias e tem um artigo que eu escrevi no meu site, stefanopilon.com.br, sobre formiga no vaso, é sinal de diabetes descontrolada, porque às vezes a pessoa urina no vaso, eu até brinco que às vezes a pontaria não está muito boa, e aí sai um pinguinho para um lado, um pinguinho para o outro, e depois enche de formiga. E no caso masculino, no caso feminino, pode aparecer ali mais próximo da água do vaso, porque a urina está doce. Então, viu formiga no vaso, já desconfie que tem uma questão com relação ao açúcar no sangue. Dieta, terapia e medicamento são os dois métodos principais de tratamento. Por exemplo, vimos que comer um prato de sardinha 2 vezes por semana previne o aparecimento de diabetes. Na verdade, isso eu nunca ouvi falar. A proteína, no caso a sardinha, ela não altera a sua glicose. Então as proteínas, que são no caso ovo, frango, porco, peixe, no processo de digestão,
eles não fazem com que a sua glicose no sangue suba, porque eles são proteínas, não são carboidratos. Por isso que a proteína ajuda muito no controle da diabetes. A atividade física também ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue baixos e controlar a diabetes. E aí ele fala bastante coisa sobre os benefícios do exercício, eu vou explicar para você. Esta é a hora perfeita para praticar exercício e reduzir os níveis de açúcar no sangue dos diabéticos. Então você que desenvolveu a diabetes tipo 2, você precisa fazer exercício, você não tem escolha. O exercício faz parte do tratamento. Ele pode ser simples, ele pode ser rápido, ele pode ser prazeroso. A minha habilidade é fazer com que esse exercício seja simples, rápido e prazeroso para você fazer na sua casa onde você preferir e ter os benefícios, que é o que eu vou falar agora com relação aos exercícios, no caso do controle da glicose. Esporte, ó. O exercício é a parte integrante do tratamento da diabetes. Então, não tem por onde fugir. Não é só tomando medicação e fazendo uma alimentação adequada que você vai conseguir colher o benefício do controle da diabetes. O exercício ele vai te ajudar e muito, você vai entender agora por quê. Nem todos os tipos de exercício têm o mesmo efeito no metabolismo. Exatamente, a gente tem os exercícios aeróbios, que seria a caminhada, eu vou explicar aqui, e os exercícios musculares. Eu vou falar para você quais dos dois é melhor para quem tem diabetes e para a questão de longevidade. Olha lá, o exercício aeróbio é um esforço prolongado que permite manter o ritmo cardíaco estável. Então, por exemplo, uma caminhada, pode ser na esteira, pode ser num parque. Você mantém o mesmo ritmo estável e um tempo prolongado, 5, 10, 15, 20 minutos. Exemplo de exercícios aeróbios inclui ciclismo, caminhada rápida, corrida leve. Os médicos recomendam exercícios contínuos por 30 minutos de 3 a 5 vezes ao dia. Neste caso, os músculos trabalham na presença de oxigênio, por isso que ele é aeróbio. Quando não tem oxigênio, seria anaeróbio. Absorvendo glicose. Além de absorver a glicose, o exercício ele faz com que a sua insulina melhore a sua sensibilidade. Então imagina que você tem no organismo 10 insulinas para manter a sua glicose no nível de 100. Quando ela perde a sensibilidade, essas 10 insulinas já não conseguem manter o nível de glicose de 100. Você vai precisar de 20 insulinas para manter o mesmo nível de glicose de 100. Com o exercício, você melhora o desempenho dessa insulina, você está treinado. E tem mais um bônus, um plus, que dentro do meu método Diabetes Nunca Mais, eu uso ativação do ciclo AMPK. E aí eu vou te explicar no final. Então você que quer entender o que é ativação do ciclo AMPK, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender isso e sobre sarcopenia também. Com relação aqui, ó, os médicos recomendam exercícios contínuos por 30 minutos de 3 a 5 vezes ao dia. Não tem essa necessidade. Por que não tem essa necessidade? É um volume grande de exercício e a gente fazendo um exercício ajustado para você, eu te ensinando como você identifica o exercício ajustado para você e ativando o ciclo AMPK que eu vou falar daqui a pouco, você pode fazer menos tempo com mais eficiência. Vou te dar um exemplo clássico, simples e fácil. Vamos supor que em 1 minuto eu consigo percorrer 200 metros. Com o treinamento, em 1 minuto eu vou conseguir percorrer 1 quilômetro. Se eu, em menos tempo, consigo percorrer uma distância maior, tem alguma coisa que mudou. O que mudou? Intensidade, mudou volume, mudou a distância. Então é esse ajuste que vai fazer com que você faça um treinamento mais curto e mais eficiente para o controle da diabetes com ativação do ciclo AMPK que eu vou falar agora para você. Vamos lá ver aqui, ó. Isso resulta em uma diminuição do açúcar no sangue, que é essencial no diabetes. Além disso, o esporte auxilia no controle do peso corporal.
Então eu vou te explicar, antes de falar sobre o estudo específico, eu vou te explicar o que é a ativação do ciclo AMPK. Quando você desenvolve a diabetes, você está com a resistência à insulina. Sua insulina não está funcionando de uma maneira apropriada. Quando você faz a metodologia de treino que eu uso há mais de 20 anos, que é o Diabetes Nunca Mais, que ativa o ciclo AMPK, ativando o ciclo AMPK que só acontece no exercício, você faz com que você consuma glicose sem precisar da insulina. Então, para você tirar a glicose do seu sangue em repouso, você precisa da insulina. Em exercício, com a ativação do ciclo AMPK, ela puxa essa glicose sem precisar da insulina. Então, esse é um benefício do método que eu desenvolvi, que com os exercícios adequados, você consegue tirar a glicose do seu sangue durante o exercício sem precisar da insulina. Então, essa é uma vantagem do método DN+, com a ativação do ciclo AMPK. Essa AMPK é uma enzima que ela ativada, ela puxa a glicose para dentro da célula, fazendo que saia da corrente sanguínea. Então, é um coringa importantíssimo para quem tem para quem quer um controle da diabetes. E aí já vou aproveitar e falar sobre a sarcopenia. Pensa comigo, questão de idade mais avançada. A gente vai avançando a idade, o nosso organismo vai mudando. Ele vai envelhecendo, ele vai mudando. Se você não estimula a massa muscular do seu corpo, você acaba perdendo. Então vamos supor, a gente fica uma semana deitado. Quando você for levantar, você vai sentir que o seu músculo está muito mais fraco. Por quê? O músculo no corpo é gasto de energia. Vou até voltar para mim aqui que vai ficar melhor. Músculo no seu corpo, quando você aperta o braço aqui, ó, você sente o músculo. Você aperta o peitoral aqui, você sente o músculo. O músculo no seu corpo, ele é gasto de energia. Quando você não estimula esse músculo, o seu organismo, pela questão de sobrevivência, ele faz o quê? Ele diminui. Porque o que ele pensa? O meu objetivo é fazer com que esse ser humano sobreviva. Se ele tem 10 quilos de músculo, ele está utilizando somente 5, e esses 5 a mais faz com que eu gaste energia para mantê-lo, só que ele não está utilizando, a gente diminui. Por isso que tem a perda de massa magra, que com relação à idade avançada se chama sarcopenia. Como que a gente faz para ganhar massa muscular e como que a gente faz para manter a massa muscular? A gente faz exercícios musculares. Então lembra, tem os exercícios aeróbios, que são a caminhada, a pedalada, a natação, e a gente tem o exercício muscular, que é sentar e levantar da cadeira, subir um lance de escada, fazer uma série de exercícios, carregar um peso, por exemplo, uma caixa de compra, uma caixa uma mala que você está indo viajar, você está carregando essa mala, você precisa desse seu músculo para fazer esse movimento. Muitas pessoas têm a cena clássica da vovozinha, do vovozinho, que quando vai sentar, chega um determinado ponto entre em pé e sentar que desmorona. Por que desmorona? Porque perdeu massa muscular e o músculo já não consegue suportar o peso. Então você está mais fraco. E qual que é o grande perigo disso com relação ao controle da diabetes? Se o maior estoque de glicose no nosso corpo está dentro do músculo, se você perde músculo, você diminui o seu estoque. Se você diminui o seu estoque, aonde que vai ficar esse açúcar? No sangue. Então, o benefício para quem quer controlar a diabetes de uma maneira eficiente e segura é fazer exercício muscular e o aeróbio como um complemento. Então, o aeróbio vem todos os dias e o muscular vem ajustado durante o seu treinamento e um exercício eficiente para você. Aí me pergunta, Stefano, existe ganho de massa muscular em qualquer idade? Existe em qualquer idade. Eu já tive a oportunidade de dar treinamento para pessoas super novas, 10 anos de idade, 7 anos de idade, e você via a evolução com relação à força, e pessoas com mais de 90 anos. Então, existe o ganho de massa muscular em qualquer fase da sua vida. Existe uma fase que é mais aumentada? Sim, existe.
entre os 18 e os 24, 25, 26, até próximo dos 30 anos, é uma fase que a parte hormonal do seu corpo facilita com que você ganhe massa muscular. Mas existe o ganho de massa muscular em qualquer fase da vida, umas mais, outras menos, mas é importantíssimo. Por isso que a combinação do exercício muscular com o exercício aeróbio é o melhor caminho para o bom controle da diabetes. Vamos voltar lá? Então aqui é o estudo, ó. Um estudo foi publicado recentemente por pesquisadores na Austrália. Eles dividiram 24 homens com alto risco de desenvolver diabetes, obesos, com sobrepeso ou risco de doença cardiovascular. Lembra, 90% dos casos das pessoas que desenvolvem a diabetes tipo 2 é por estar acima do peso, sedentário. Então, esse é a grande maioria dos casos, por isso que eles estudaram essa questão. E aí foram divididos em 3 grupos. Grupo 1, o controle, não fez exercício durante o estudo. O segundo grupo fez exercício de manhã, matinal. E o terceiro grupo realizou a diluição noturna, então fez o exercício na parte da noite. O objetivo da pesquisa foi comparar os efeitos sobre o controle da glicemia em exercícios matinais e noturnos. Há uma melhora no controle da glicose com os exercícios matinais. No entanto, os maiores benefícios são obtidos principalmente com os exercícios noturnos. Há uma diminuição dos valores de glicose, insulina e colesterol ruim. Vou voltar para mim para finalizar. Existem muitas variáveis. Por exemplo, não se fala da alimentação. Então é difícil você mensurar uma certeza de que o exercício noturno é melhor do que o matinal se você não sabe o que a pessoa se alimentou durante o dia. O exercício precisaria ser especificado. Aí, no caso, ele comentou da caminhada. Mas se for fazer um exercício muscular, ele vai trazer muitos benefícios ao longo do dia, após você acabar. Uma caminhada numa intensidade moderada, baixa, quando você finaliza o exercício, você simplesmente para de ter o consumo de glicose pela questão da movimentação. Quando você faz um exercício ajustado com ativação do ciclo AMPK, você consegue, após o exercício, fazer um débito de oxigênio, que a gente fala. Durante o exercício, você faz esse débito de oxigênio, que se chama EPOC, e aí após você ainda continua consumindo glicose. Por isso que em muitos casos de quem tem a diabetes tipo 1, ele precisa se policiar após o exercício, porque a glicose dele vai continuar baixando com o exercício ajustado com a ativação do ciclo AMPK, porque ele vai repor a glicose que ele usou durante a atividade. Queria desejar um ótimo final de semana para todos vocês. Quem quiser ser meu aluno, o link está na descrição. Quem quiser um e-book, também está na descrição. O meu WhatsApp também está na descrição. Comenta com as pessoas que você gosta, que você sabe que precisa dessa informação. Manda esse vídeo, curte, compartilha, que em breve eu tenho certeza a gente vai chegar nos 2.000 inscritos e vamos fazer uma comemoração especial. Vou fazer uma live para você a hora que chegar nos 2.000 inscritos e você vai poder ter uma interação maior comigo. Beijo no coração, ótimo final de semana, nos vemos na segunda com mais uma sugestão de treino.